Pessoal, vamos começar agora um novo capítulo que é sobre funções de primeiro grau. Vamos primeiro falar sobre funções lineares. Vamos pegar um exemplo. Se eu vou abastecer meu carro com gasolina, a gasolina custa R$ 4. Então eu posso criar uma função que associa a quantidade de litros ao preço que eu vou pagar, né? Se eu vou colocar 1 litro, abastecer com 1 litro, eu vou pagar R$ 4, 2 litros R$ 8 e assim por diante, né? Essa função é uma função, né, onde x é a quantidade de litros e a f é então o preço que eu vou pagar. Como que seria essa função? F de x vai ser quanto? 4 vezes o x, tá? Ou seja, a cada x litros eu vou pagar 4x reais. Ok? Essa é uma função que a gente chama de linear, tá? Essa função é linear. Então todas as funções que são do tipo f de x igual a vezes x são chamadas funções lineares, tá? Agora imagina que a gasolina, em vez de custar R$ 4, custasse somente R$ 1. Que sonho, né? Então, qual que seria a função? A função seria a função g de x, o novo preço da gasolina passaria a ser 1 vezes x, ou seja, x. Ou seja, se eu ponho 1 litro, pagaria R$ 1, 2 litros, R$ 2 e assim por diante. Essa também é uma função linear, onde meu a vale zero, tá? Aqui a função, o meu a valia 4. Aqui, o meu a vale 1, não 0, desculpe. Meu a aqui vale 1. Ok? Também é uma função linear, mas uma função muito particular quando meu a vale 0. Quando meu a vale 1, essa função é chamada de função identidade, tá? Identidade porque o meu x é igual a y, tá? Ok? Como seria o gráfico de uma função linear? Vamos fazer o gráfico dessa função, por exemplo. Bom, é sempre o mesmo método, né? A gente pega x e y, né? Vou pegar, por exemplo, x igual a 0 dá 0, 1 dá 4, 2 dá 8 e assim por diante. E fazemos o nosso gráfico. Bom, o ponto 0, 0, nós vamos plotar. Vamos plotar todos os pontos, 0 para a direita, 0 para cima. Está aqui. 1 para a direita, 4 para cima. 2 para a direita, 8 para cima. Se a gente for colocar mais pontos, a gente vai perceber que todos eles estão alinhados. Vai dar uma reta, tá? Lembrando que a gente não pode parar o desenho no último ponto, tem que continuar para mostrar que ele vai até o infinito e começa no menos infinito. Claro, seria negativo, né? Valores de x negativos seriam valores apenas hipotéticos, né? Porque não existe quantidade negativa de litros, né? Nesse caso não faz muito sentido, mas ok. Então essa função teria, esse gráfico seria uma reta, tá? Quais seriam as raízes? Olhando para o gráfico, claramente a única raiz é aqui, é o valor 0, né? Vocês já devem estar acostumados a olhar para o gráfico e descobrir qual é a raiz. A gente consegue perceber que ela é sempre crescente, né? E que ela é positiva depois do 0 e negativa antes do 0, né? Bom, essa é a função linear. Agora imagine um outro tipo de função que fosse, por exemplo, o preço não da gasolina, mas do táxi. O táxi, quando a gente entra no táxi, a gente já paga um valor fixo que se chama bandeirada, tá? Então, vamos imaginar a função do preço do táxi, né? F de x é o preço, onde x é a quantidade de quilômetros que a gente anda, né? F de x vai ser sempre igual a o valor da bandeirada, digamos que seja R$ 10. Né? Você sentou no táxi, já paga R$ 10, não interessa para onde você vai, tá? Mais o valor da quilometragem, que seja, digamos, eu não sei, vou chutar, tá? Mas digamos que a gente pague R$ 2 por quilômetro rodado, tá? Então seria mais, por exemplo, vamos pegar aqui se eu andei, tá? Se eu andei, aqui é a quantidade de quilômetros, tá? O domínio é a quantidade de quilômetros. E o contradomínio é o preço, tá? Quantos km e aqui o preço. Se eu andei 0, eu vou pagar R$ 10, tá? Se eu andei 1 km, 10 é a bandeirada. Eu vou pagar R$ 10 mais 2, 12. Se eu andei 2 km,
vou pagar 10 reais mais 4, né? 2 vezes 2, 4, 14. Então, a função é 10 mais 2 vezes x, tá? Onde x é o número de quilômetros. Essa é a função. Essa é uma função que não é uma função linear, tá? É um pouquinho diferente daquela da gasolina, porque a gente tem que acrescentar esse 10. Se não tivesse esse 10, seria uma função linear. Essas funções, esse tipo de função a gente chama de função de primeiro grau, tá? Por quê? Porque são polинômios de primeiro grau. Ou também conhecida como função afim, tá? São sinônimos, tá? Primeiro grau ou afim. Bom, as funções de primeiro grau, repare que a função linear é um tipo de função de primeiro grau, tá? Ok? As funções genéricas de primeiro grau são desse tipo, f de x igual a ax, que seria esse pedaço, mais um, como se fosse abandeirado, mais um b, tá? Então todas as funções de primeiro grau têm essa cara. Aqui eu escrevi na ordem invertida, né? Se fosse nessa ordem seria 2x mais 10, né? Ok? Então todas as funções de primeiro grau têm essa cara, onde a é diferente de zero, né? Ok? Bom, essas então são funções de primeiro grau, ou afim. Se o b for igual a zero, então passaremos a ter uma função linear. Uma característica importante dessa função de primeiro grau primeiro nós vamos, antes de fazer o gráfico dessa função de primeiro grau, nós vamos calcular algumas taxas de variação, taxa média de variação. Vamos pegar, por exemplo, do 0 ao 2, né? A taxa de variação de 0 a 2 é quanto? É 2 menos 0 embaixo, né? Pela fórmula. E aqui eu ponho f de 2, que é, vou pegar essa expressão f de 2 vou pegar essa expressão aqui, tá? Essa expressão aqui, f de 2 vai ser 2 vezes 2 mais 10, menos f de 0. Vou ter que pôr um parênteses, né? Para escrever o f de 0. F de 0 é 2 vezes 0 mais 10. Tá? É isso. Tá? 2 vezes 0 mais 10. 2 vezes 2 mais 10 menos 2 vezes 0 mais 10. Bom, esse 10 com esse 10 cancelam, né? Porque aqui tem um negativo, então vai ficar, em cima vai ficar 2 vezes 2. Menos 2 vezes 0, que é 0, então vai ficar 2 vezes 2, 4. Embaixo vai ficar 2 menos 0, que é 2, ou seja, dá 2. Muito bem. Vamos pegar a taxa de variação de 5 até 10, por exemplo. Então aqui embaixo fica 10 menos 5. Em cima fica 2 vezes 10 mais 10 menos 2 vezes 5 mais 10. De novo, esse 10 corta, né? Porque tem um 10 positivo e um 10 negativo. Então fica 2 vezes 10, 20, menos 2 vezes 5, 10 em cima. 20 menos 10. 20 menos 10. Sobre 5. 20 menos 10 dá 10. 10 divididos por 5 dá 2. Deu a mesma coisa. Bom, a gente pode fazer várias taxas de variação de 2 pontos quaisquer e sempre vai dar 2, tá? O resultado vai ser 2. Isso faz bastante sentido, né? Nós vamos fazer o gráfico, vocês vão ver por que sempre dá 2. Então vamos lá. Vamos pegar, acabo de apagar sem querer. A função era f de x igual a 2x mais 10. Tá? Vamos fazer o gráfico agora. X e y, tá? Bom, se x vale 0, y vale 10, se x vale 1, y vale 12, x vale 2, y vale 14, né? Então vamos lá, vamos para o gráfico. X, y. Bom, vamos agora plotar os pontos. Quando x vale 0, y vale 10, está aqui, 10. Quando x vale 1, y vale 12, está aqui. Quando x vale 2, y vale 14. Ou seja, também dá uma reta. Dá uma reta. Então, claro, é natural que se meu gráfico é uma reta,
que a taxa de variação seja sempre a mesma, porque a taxa de variação é quanto que eu avanço, quanto que o meu y anda com relação ao x, e se é uma reta, quaisquer que sejam os dois pontos que eu pegue, sempre a taxa de variação vai ser a mesma, né? Se é uma reta. E porque a taxa de variação representa a tangente desse ângulo. Se o ângulo é sempre o mesmo, né? Porque é uma reta, então a taxa de variação vai ser sempre a mesma, tá ok, pessoal? Então essa é a característica a principal característica da função de primeiro grau, ou seja, ela é uma reta, a taxa de variação é sempre constante. E esse valor representa o quê? Representa justamente esse número aqui, esse coeficiente aqui. Tá? É muito fácil de demonstrar isso, tá? Vocês podem fazer essa mesma conta, em vez de pegar 2.02510, pega x1 e x2, quaisquer, para generalizar, e vocês vão ver que sempre vai dar um número 2, ou seja, a taxa de variação vai ser sempre esse número 2. E se a função fosse a, em vez de 2, ax mais b, também é fácil de demonstrar que a taxa de variação, essa taxa de variação, taxa média de variação da função f de x igual a ax mais b, é sempre a, tá? É sempre esse valor a, ok? E então, como dá sempre o mesmo valor, a gente decidiu dar o nome a essa taxa de variação de coeficiente angular, né, ou inclinação, né? Então esse a é o coeficiente angular dessa reta, dessa função, tá? É o coeficiente angular da função, o coeficiente angular da reta, ok? A gente usa esse termo somente para funções de primeiro grau. Então, nossa taxa de variação, por ela ser constante, ela merece um nome próprio, um nome particular, que é coeficiente angular. Ok, pessoal? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre funções de primeiro grau.